Olá, olá, bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast Pode Falar Português com Todos, o podcast que lhe permite ouvir e praticar o português europeu enquanto aprende mais sobre vocabulário, gramática e cultura de Portugal. E este episódio é um episódio muito especial. É um episódio que, a pedido de várias famílias, está a ser lançado, porque eu sei que vocês às vezes ficam cansados de me ouvirem só a mim, e portanto, neste podcast vamos ter a grande honra de ter uma convidada. É realmente uma convidada de honra. É um convite muito especial e eu fico muito contente porque a professora Digna Tovar aceitou este convite e tenho de dizer, já vamos conhecer melhor a professora Digna, que eu permito-me dizer a Digna porque já nos conhecemos há algum tempo, destas andanças do português. Mas devo dizer-vos, a todos aqueles que estão mais ou menos angustiados com o estudo do português, que a Digna é um excelente exemplo do produto, da motivação e da disciplina. A nossa convidada de honra, especialíssima, já vai falar um pouco mais sobre a sua relação longa com o português, mas devo já de revelar, levantar um pouco do véu e dizer que vão ficar surpreendidos quando eu vos disser que a Digna não é portuguesa. Já, já vão perceber porquê. Eu vou já dar-lhe a palavra. Bem-vinda, Digna. Olá, Maria Inês, olá público. Olha, para mim é realmente uma honra estar aqui, agradeço imenso o convite e parabenizo o Falar Português, né, porque está a fazer um ano, ou está a fazer anos. Está a fazer 6 anos na altura em que este episódio está a ser lançado. Ok, então, parabéns ao Falar Português por esta constância, por esta permanência na aprendizagem e no ensino do português. E eu estou muito contente de estar aqui e realmente obrigada pelo convite. Ora, essa, com todo o gosto, e não sei como é que ainda não tinha acontecido assim um encontro na plataforma do Falar Português, porque nós colaboramos muito outras atividades do outro lado do oceano, na Venezuela, porque a Digna é da Venezuela, e já agora aproveito para lhe pedir para se apresentar brevemente aqui ao nosso público. Sim, claro, olá, eu sou a Digna Tovar, eu sou professora de português, mas eu sou venezuelana, eu moro em Caracas e estudei em Caracas português durante 5 anos, e eu estudei português desde 1994 até hoje. Eu estou a estudar, eu continuo, eu trabalho, eu ensino, mas também aprendo imenso com os meus alunos e com os meus professores. Por isso eu dizia que a Digna é um excelente exemplo de como a motivação e a disciplina, este espírito de eterna aprendiz, dá bons resultados. Já tiveram a oportunidade de comprovar o excelente nível de português que a Digna tem. Já é uma relação muito longa, como eu disse no início, mas como é que o português entra na vida da Digna? Olha, o português entrou na minha vida com o amor, sabes? Foi uma coisa conjunta com o amor. Eu estava, nessa altura, a estudar o primeiro ano do curso de idiomas, estava a estudar inglês e francês, e conheci o meu marido, que é português, e ele falava com a família dele e ao telefone, e depois eu não percebia, não conseguia perceber muita coisa e disse, olha, o meu futuro, eu amo este homem, eu vou ficar com ele, as minhas filhas ou os meus filhos vão nascer e vamos ter de comunicar com pessoas do outro lado que falam português, portanto, eu não me dava bem com o inglês e então troquei o inglês pelo português e assim, mas foi realmente por amor, eu estava muito apaixonada e disse, olha, tenho de falar português. Fantástico. É aquilo que eu digo muitas vezes, que nada melhor do que ter um namorado ou uma namorada que fale português.
É a motivação certa. É, Quem tem uma história de amor em que entra o português normalmente tem a motivação, isso sem dúvida. verdade. Mas não sei se é a motivação necessária ou suficiente para dar o salto para ser professora de português. Em que momento é que a Digna tomou essa decisão? Eu sempre quis ser professora. Eu sempre disse, eu vou ser professora, eu gosto de ensinar e gosto de aprender. E acho que essa interação na sala de aulas é uma coisa riquíssima. E eu sempre gostei, eu sempre disse, eu vou ser professora. Mas eu pensava que ia ser professora de francês, porque no meu ensino secundário eu fiquei muito apaixonada pelo francês e disse, vou estudar línguas. E vou estudar línguas por quê? Porque eu gostava imenso do francês. E eu sempre disse que vou ser professora de francês. Mas, entretanto, eu acabei o curso e ganhei uma bolsa de estudos com o Camões, o Instituto Camões deu-me uma bolsa de estudos. Fui a Portugal, ao Porto, estudei lá durante um ano letivo e, olha, fiquei absolutamente apaixonada pelo português, por Portugal. Tudo que tem a ver com Portugal, para mim, é uma coisa que mexe comigo. E a partir daí aí disse, não, eu vou ser professora de português. O Instituto Camões convidou-me a dar aulas aqui na Universidade Central desde o ano 2000 e olha, fiquei, estou aqui e gosto do que faço, adoro dar aulas de português e eu sou feliz a estudar, a falar português, a dar aulas de português e a aprender em português. Eu gosto imenso, sabes? É uma paixão mesmo. E nota-se. É uma paixão que se vive e que se transmite, e eu tenho conhecido ao longo dos últimos anos também alguns alunos da Digna, e dá para perceber que essa paixão passa realmente, e já podemos falar um bocadinho mais sobre esse contexto de ensino do português. Ah, a Digna disse que começou em 2000 Em 2000, em e- setembro de 2000, sim. em 2000. Como é que era na altura, hum, a atitude das pessoas, dos estudantes, em relação ao português? Havia já entusiasmo? Foi uma novidade? Naquela altura, ensinar português aqui na Venezuela era um bocado complicado, não era fácil. Por quê? Porque havia muito preconceito quanto à imagem do português aqui na Venezuela. O português era visto como uma pessoa que vinha, um operário, uma pessoa que trabalhava na padaria, trabalhava numa sapataria, num restaurante. Essa era a imagem do português aqui na Venezuela. Então diziam, para que é que vais estudar português? Também a língua portuguesa não era valorizada, era considerada um português. Esse é um espanhol mal falado e toda a gente percebe. Estás a ver? Então não era fácil, mas temos o Brasil aqui ao lado e, portanto, falar sobre isso, olha, nós temos todos os motivos para aprenderem, vocês, os estudantes, para aprenderem português na hora da escolha, nós falamos com eles, tem todo o sentido, faz todo o sentido falar português, aqui aprender português, porque temos o Brasil ao lado, porque temos uma enorme comunidade portuguesa aqui na Venezuela que está muito integrada na nossa sociedade. Portanto, era um trabalho que tínhamos de fazer para captar, para recrutar estudantes. Graças a Deus já mudou, mas era mesmo assim. Era um bocado difícil, era complicado. Uhum. E que mudanças é que se têm sentido ao longo dos tempos nessa relação com o português? Olha, uma mudança muito positiva, uma mudança muito favorável ao português. Atualmente, o português é um idioma com muita procura, por exemplo, na escola de idiomas, a combinação, é uma combinação de dois idiomas que os estudantes fazem. E antes era inglês-francês, inglês-francês. Toda a gente estudava inglês-francês. E agora, a primeira combinação é inglês-português. Ou seja, houve uma toma de consciência e uma valorização, uma revalorização da língua portuguesa impressionante. As pessoas gostam e querem aprender português e não são filhos de portugueses, porque os filhos de portugueses são uma minoria.
são venezuelanos mesmo, que compreenderam que a língua portuguesa é uma ferramenta que dá para trabalhar, para comunicar, para ter acesso a um outro mundo, né? E para irem para o Brasil ou para Portugal, porque também há muitas pessoas que saem quer para o Brasil, quer para Portugal, já saíram imensos, já agora está um bocado parado, graças a Deus, essa migração, mas o português ganhou muito terreno como língua para ser aqui ensinada e aprendida, graças a Deus. E mais ou menos a partir de quando é que a situação deu a volta? Eu acho que foi mais ou menos a partir de 2015, 2016, na época da crise, olha, por acaso na época da crise, e também foi aqui inaugurada uma rede de Camões para o ensino secundário, que também está muito vital, está muito dinâmica e tem, por exemplo, atualmente, no ano passado, foi na Venezuela o crescimento maior que experimentou essa rede de Camões de ensino secundário foi aqui na Venezuela, ou seja, não é só ao nível universitário, também no ensino secundário temos tido um aumento de estudantes muito importante, muito significativo. Mas a partir de 2015 é que isto mudou. E agora, atualmente, a língua portuguesa é realmente muito procurada, graças a Deus. Fantástico, fantástico, é incrível. Portanto, há uma revalorização da língua portuguesa num contexto em que entrou muito timidamente. Foi preciso um trabalho de recrutamento, como disse a Digna. Foi. Já agora tenho curiosidade, e se calhar quem nos ouve também, de saber como é que foi esse recrutamento, que tipo de atividades é que vocês dinamizaram aí. Olha, nós fizemos, por exemplo, nos dias de São Martinho, fazíamos umas castanhadas com vinho, fazíamos sardinhas assadas, nós mostrávamos vídeos sobre Portugal para verem, olha, porque a ideia era que Portugal era um país muito atrasado, estás a ver? Então mostrávamos, olha, Portugal não é um país atrasado. Portugal já entrou na União Europeia, Portugal tem outro nível de vida, reparem, todos os prédios interessantes ou históricos estão restaurados, não estão a cair, e é um país com dinâmica e vida, podemos dizer, de um país desenvolvido. Portanto, mostrávamos muito, dávamos materiais, fazíamos encontros com esses estudantes e para convencer as pessoas, porque as pessoas pensavam que Portugal era um país muito atrasado e nós estávamos muito mais atrasados, na verdade. E Uhum. era mostrar isso. Fantástico. No fundo, conquistaram os alunos pelo estômago, que Foi, é uma mas é que expressão. a gastronomia portuguesa, pá, não dá, não permite outra coisa. É que quem come e quem conhece a gastronomia portuguesa é conquistado. Não tem hipótese. Com certeza. É uma expressão que usamos muito no contexto romântico também. Nós começámos aqui muito românticas. Foi a base da relação da Digna com o português, foi o amor. Portanto, esta expressão nós associamos muito ao âmbito amoroso. Conquistar alguém pelo estômago, fazer bons pratos para a pessoa ficar derretida. Foi o caso aqui com os alunos também. E que desafios é que se sentem? Neste momento, o desafio da procura, imagino que já não seja o principal, porque de facto houve aqui esta mudança positiva e o ensino de português na Venezuela está vivo, de boa saúde, recomenda-se. Mas que desafios é que vocês, enquanto professores de português, vão sentindo no dia a dia, sobretudo tendo em conta a distância em relação a Portugal? Uma distância menor em relação ao Brasil. Como é que é ser-se professora de português, com forte relação com o português europeu na Venezuela? Olha, exatamente, ser professor de português europeu aqui ou de português não é nada fácil, porque temos um país com uma situação difícil a um nível econômico, social, etc.
E, na verdade, um dos maiores desafios que nós enfrentamos como professores é termos acesso, por exemplo, à falta de acesso a um material didático bom, vindo de Portugal, por exemplo. Não temos capacidade, não podemos importar, não podemos comprar nada. E, portanto, temos de nos conformar com o que encontramos e arranjamos na internet, que é muita coisa, mas há coisas também que não conseguimos ter acesso porque, olha, tens de pagar uma subscrição, por exemplo. Esse é um problema, o material didático. Então, nós temos manuais muito antigos, por exemplo, e não podemos trabalhar com esses manuais, temos de adaptar e adaptar e adaptar, e sempre andamos a criar e a fazer materiais. É positivo e negativo, não é? Não podemos ter o material que temos nós de criar. É um trabalhão enorme, mas temos de fazer. Então, se nós tivermos, por exemplo, a opção de termos, de comprar materiais, de comprar manuais, material audiovisual em Portugal, que é fantástico para nós, era ótimo, mas não temos essa possibilidade, portanto, conformamos-nos com o pouco que encontramos, que arranjamos na internet, e gostávamos imenso de poder ter acesso a esse material em físico, porque não é a mesma coisa ler em digital do que ler no papel, é outra coisa. Ter o livro na mão é uma coisa maravilhosa e fantástica, que eu não desisto disso. E um outro desafio, que acho que é também um grande desafio que nós temos que enfrentar, é a falta de espaços físicos para nós trabalharmos. Nós somos a Escola de Idiomas da Universidade Central da Venezuela e trabalhamos em aulas, em salas de aula que são emprestadas. Nós não temos uma sede, porque a nossa sede teve um problema na estrutura e não está funcional. Portanto, nós trabalhamos em salas de aulas na faculdade, em várias faculdades emprestadas, e, portanto, o nosso espaço é reduzido. Não temos um auditório para fazermos as nossas atividades, temos de dar sempre a pedir emprestados os auditórios de outras faculdades. Então, esse trabalho, assim, dessa maneira, é um bocado difícil, porque não tens um espaço aí, um espaço natural no qual tu vais e já sabes, tens esta sala disponível a toda hora. Não é assim, não funciona assim. Portanto, nós trabalhamos muito online para também, de alguma maneira, contornar a situação com o espaço. E quer os alunos, quer os professores, na verdade, gostamos muito mais de trabalhar presencialmente. Exato, é outra coisa, Pois, sobretudo neste nível universitário. Mas é. tenho de dizer, em algum momento eu teria de ter a oportunidade de dizer isto para um público maior. Não sei se não é um daqueles casos em que podemos aplicar a expressão a necessidade aguça o engenho, porque de facto é extraordinário o trabalho que fazem como professores e é extraordinário o envolvimento e o nível de motivação dos alunos. É uma coisa. Eu digo muitas vezes aos meus alunos, quando vem a propósito, falar sobre os alunos da Venezuela. Digo muitas vezes, e já disse à Digna várias vezes em privado, que fico muitíssimo impressionada com o nível de motivação, de compromisso com o estudo do português, o envolvimento nas atividades, e depois a Digna até poderá partilhar comigo, ou eu própria tenho a página de Instagram do Departamento de Português e poderei deixar na descrição para vocês verem o tipo de atividades que são organizadas e pelas quais os próprios estudantes dão a cara. Portanto, apesar dos desafios e das limitações, há um trabalho muito rico e atividades interessantíssimas que estão constantemente a ser postas em marcha. E felizmente, de vez em quando, tenho a sorte de ser convidada para participar em algumas dessas atividades e por isso tinha de fazer o reconhecimento público dos professores e dos estudantes da Venezuela. Sim, senhora. Obrigada. É verdade, eles são muito comprometidos, muito engajados, isso é verdade.
com as nossas atividades, e eles participam de uma maneira ativa, gostam das atividades de extensão, das atividades não só da sala de aula, eles percebem, e nós ensinamos desde o primeiro ano, já dissemos, olha, não podemos ficar apenas com o que nós trabalhamos na sala de aula. Lá fora há muito mais para aprender. E a extensão é fantástica. E eles realmente respondem muito positivamente, graças a Deus. E já agora aproveito para pedir à Digna para explicar um pouco como é que usa algumas atividades do Falar Português, porque já comentou comigo que inclusivamente as aulas de português real, que acontecem de forma gratuita 2 vezes por mês no canal de YouTube do Falar Português, são aproveitadas para trabalho em sala de aula. Eu tenho muita curiosidade para saber como é que isso acontece e até podemos dar aqui algumas ideias para quem está a estudar de forma mais autónoma. Pois é verdade. Sim, as aulas de português real, nós somos fãs do português real, porque é mesmo real, sabes? São coisas que ensinam-se conteúdos que nós não ensinamos na sala de aulas normalmente. Portanto, eu convido-os e digo, olha, vai haver um português real esta semana. Vocês, por favor, estejam atentos, vejam lá qual é que é o conteúdo, vejam qual é que é a palavra, porque é sempre uma expressão, uma palavra, é uma coisa simples, rápida, e eles, quem não puder assistir, então, olha, grave aí o áudio para depois partilhar ou poder aprender e fazer o que tem que fazer. Então, olha, eles assistem, quem não assiste, então o colega passa o material, ou então explicam o que é que eles fazem depois na sala de aulas. Ok, nesta semana foi a palavra embora, por exemplo. Falaram no embora. Ok, e embora como é que é usado? E eles vão à sala de aulas, antes de iniciarmos a aula, o início da aula é com a palavra do português real. Ok, embora, em que contexto isso aqui se usa? Ah, bem, é usado neste contexto, neste outro. E como é que disse a professora, o que explicou? E eles dão uma aula com o português real. E para quê? Para ficar, porque é uma coisa tão simples e eu acho que funciona muito bem, porque eles acham que é muito simples. Eles Oh, acham, não, mas a digna. professora explica e fica, é muito simples. E realmente fica, depois eles fazem exercícios, claro. Ok, trabalharam com embora, então vamos construir 10 frases com a palavra embora, vamos trabalhar o conteúdo para eles gravarem. E realmente ganham vocabulário e contexto também, né? A nível de estrutura também conseguem avançar. E gostam imenso. Gostam imenso. Nós gostamos. Nós adoramos as aulas de português real. Portanto, parabéns. Obrigada, ó, digna. Eu fico. Eu não imaginava que as aulas eram tão aproveitadas, não é? Do outro lado do oceano, realmente fico até sem jeito, sem saber o que dizer. E gostava imenso de assistir a uma aula Isso, dada pelos alunos a partir da minha própria aula. Acho que isso isso que é. era bom. Interessantíssimo, interessantíssimo. E de facto, nós estamos a chegar ao fim e ficávamos aqui muito mais tempo, porque as conversas são como as cerejas, vem uma e depois vem outra, e a Digna e eu já temos longas conversas. Nos últimos anos já temos longos quilómetros de conversas, mas antes de terminarmos, e porque estamos aqui neste espírito também de celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, na altura em que o episódio está a ser gravado e publicado, estamos a entrar no mês de maio, e dia 5 de maio é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Portanto, para alguém tão apaixonado pela língua portuguesa, por tudo o que está à volta da língua portuguesa, não podia deixar de perguntar qual é ou quais são as suas palavras preferidas em português. Ok, em português eu amo a palavra, por exemplo, a palavra mar. Eu amo o mar e acho que a palavra mar, ou o mar, está muito presente na cultura portuguesa. Na língua portuguesa. O mar está aí, é um enlace, né? É um vínculo enorme com a língua portuguesa, entre a língua portuguesa e o mar. Então, mar. Também gosto imenso da palavra saudável.
Eu amo a palavra saudável. Sei lá, mas eu gosto imenso. É, e a outra palavra é amor. Eu amo a palavra amor. Acho que é uma palavra linda, lindíssima. Portanto, são as três palavras que eu podia dizer de que gosto mais em português: o mar, o amor e a saudade. Muito romântica eu. E que na cultura portuguesa e na história de Portugal estão tão ligadas. Amor, mar e saudade. É verdade. Pelo menos Só falta o fado, olha, só falta o fado. só falta o fado, mas a combinação amor, mar e saudade deu origem a muitos fados, sem Sim, senhor. dúvida. É um bom conjunto de ingredientes. Digna, muito obrigada por ter aceitado este convite e por ter partilhado connosco um pouco do seu percurso enquanto estudante e professora de português. Não me canso de reconhecer o trabalho da digna professora e da digna estudante. Acho que é fantástico. Tiveram aqui a prova durante mais ou menos meia hora daquilo que eu disse no início, que é quase impossível acreditar que a Digna não é portuguesa. E devo confessar, até vou cometer uma inconfidência, e tinha partilhado já esta história com a Digna. Há uns meses, uma amiga minha, portuguesa, encontrou um vídeo de uma aula nossa, uma daquelas aulas que eu dei para os alunos da Digna, e essa minha amiga ficou muitíssimo impressionada quando soube que a Digna não era portuguesa. Portanto, se vocês estão a ouvir o podcast desse lado, não são portugueses e duvidam se a Digna tem uma pronúncia e um português absolutamente perfeito ou não, ficam com esta informação e tiram as vossas conclusões. Muito obrigada, Maria Inês. Eu é que agradeço esta oportunidade. Para mim foi realmente uma honra, um gosto. E olha, feliz Dia da Língua Portuguesa para todos os apaixonados pela língua portuguesa. No dia 5 de maio, nós também vamos ter atividades. Vamos deixar o Instagram, Maria Inês, por favor. O Com nosso certeza. Instagram, Departamento de Português UCV. E também criamos um website para a Cátedra Fernando Pessoa, que é Cátedra Pessoa UCV Venezuela, VZLA, .org.pt. Então, encontrem-nos, sigam-nos, acompanhem as nossas atividades e feliz Dia da Língua Portuguesa. Muito obrigada, Marinas. E até uma próxima, se Deus quiser. Uma próxima que será muito em breve. Muito obrigada, Digna, mais uma vez. De nossa parte, resta-nos dizer que se querem aproveitar as aulas de português real e outros conteúdos gratuitos que estão por aqui nas plataformas do Falar Português, não se esqueçam, deixem o vosso gosto para a Digna, para o português da Digna. E para a experiência da Digna, subscrevam o canal, ativem as notificações para estarem sempre a par do que está a acontecer. E desta vez não me despeço só eu, despedimo-nos e dizemos até breve. Até breve.